Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, eu confesso, é denso e ao mesmo tempo fascinante. É um tema complexo, né? Sim. Temos em mãos um artigo sobre escatologia, o estudo das profecias sobre o fim dos tempos, chamado Escatologia, Mensagem à Igreja de Esmirna. Ele foca numa passagem muito específica do livro do Apocalipse. Exato. E a nossa missão aqui não é só ler o que está escrito, é tentar entender, pela lente do autor, o que essa mensagem, escrita há quase 2000 anos, pode significar hoje. Tudo dentro de uma visão de mundo bem particular sobre fé e história. Exatamente. E para fazer isso, o autor do artigo já começa estabelecendo o peso que o livro do Apocalipse tem na visão dele. Certo. Não é só mais um livro da Bíblia, é descrito como, tipo, a peça final do quebra-cabeça. O livro que encerra a história humana e completa toda a narrativa da redenção. Nossa, é uma definição bem forte. Segundo a fonte, é ali que se desenha o perfil da igreja ao longo dos séculos, a ascensão de um poder global que ele chama de governo da besta, a chamada Grande Tribulação, o retorno de Cristo, enfim, os juízos finais. É um roteiro completo dos eventos finais da humanidade. Um roteiro completo. É uma afirmação bem ousada. E como o autor justifica essa confiança de que um texto tão antigo e, vamos dizer, simbólico, pode ser lido assim, como um roteiro? Sim, ele ancora todo o argumento numa passagem do apóstolo Pedro. A citação que ele usa é de 2 Pedro, que diz que a palavra da profecia é como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça. Uma candeia, uma lâmpada, uma lanterna. Isso. A ideia, portanto, é que essa profecia não é um enigma para nos confundir, mas sim uma luz, uma lanterna para iluminar o caminho em tempos de escuridão, de incerteza. É com essa premissa, com essa lanterna profética na mão, que o autor se propõe a analisar a mensagem para a igreja de Esmirna. Ok, então a ideia é que essa profecia não é só um texto antigo, mas uma luz para entender o presente e o futuro. Com essa luz acesa, então, vamos direto para essa mensagem a Esmirna. Era uma das 7 igrejas da Ásia Menor, né? Hoje seria a Turquia. Isso mesmo, a atual cidade de Izmir. E o que exatamente a carta dizia? Pelo que me lembro, o tom é bem intenso. É intensíssimo. Esmirna era uma cidade portuária próspera, um centro de culto ao imperador romano, o que já criava um ambiente hostil para os cristãos. A carta que está em Apocalipse 2 começa com uma apresentação de Cristo que já define o tom. O primeiro e o último, que esteve morto e reviveu. É uma forma de dizer, eu sei o que é sofrimento e morte, mas também sei o que é vitória sobre eles. Perfeito, exatamente essa mensagem. Faz todo o sentido considerando o que vem a seguir. O artigo destaca uma frase que parece um paradoxo. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza. Aí vem a parte estranha. Mas tu és rico. Como assim, pobre e rico ao mesmo tempo? É aqui que a análise do autor começa a aprofundar. Ele interpreta isso como a grande distinção entre a realidade material e a espiritual. Na visão dele, a igreja de Esmirna era materialmente oprimida, talvez despojada de seus bens, marginalizada, sabe? Entendi. Mas, espiritualmente, ela era riquíssima. Rica em fé, em perseverança, em fidelidade. E tem um detalhe que o autor considera crucial e que diferencia a Esmirna de quase todas as outras 6 igrejas. Qual seria? Ela não recebe nenhuma repreensão. Nenhuma. Nenhuma crítica. Nada. Em outras cartas, há críticas sobre falsas doutrinas, sobre o amor que esfriou, sobre tolerar o pecado. Para Esmirna, nada. Apenas reconhecimento do sofrimento e encorajamento. Na análise da fonte, isso a torna um modelo de igreja fiel sob pressão. Interessante. Era uma igreja que estava, por assim dizer, fazendo tudo certo e, mesmo assim, passava por uma tribulação imensa. Isso já quebra um pouco aquela ideia de que fidelidade garante uma vida sem problemas. Exatamente. O autor usa isso para argumentar que a provação não é um sinal de falha, mas muitas vezes um sinal de fidelidade num mundo hostil. E a carta continua, prometendo mais provações, uma tribulação de 10 dias, e faz uma exortação. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso. E por fim, vem a promessa final para o que vencer.
ele de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Segunda morte? Outro conceito que precisa de uma explicação. O que seria segunda fonte? O artigo define de forma bem direta. A primeira morte é a morte física que todos nós enfrentamos. A segunda morte seria a morte espiritual, a separação eterna e definitiva de Deus, o que em outras partes da teologia cristã é chamado de condenação eterna. Então a promessa é a garantia da vida eterna, não importa o que acontecer com o corpo físico. Basicamente, sim. Ok, o quadro geral é de uma igreja fiel, pobre materialmente, mas rica espiritualmente, que está sofrendo e é encorajada a perseverar. Mas tem uma frase no meio de tudo isso que é explosiva. E o artigo, claro, se debruça sobre ela. A carta fala da blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são. Mas são a sinagoga de Satanás. Exato, sinagoga de Satanás. Essa é uma das frases mais polêmicas do Novo Testamento. Como o autor lida com isso? Porque, assim, a interpretação literal aqui seria muito problemática. Com certeza. E o autor é muito cuidadoso aqui. Ele imediatamente descarta qualquer interpretação étnica ou antissemita. Ele é taxativo ao afirmar que, do ponto de vista da fé cristã que ele expõe, ser ou não ser judeu na Igreja do Senhor Jesus não faz a menor diferença. Ok, então não é uma questão de raça ou etnia. Não. O argumento dele é que a identidade em questão não é de sangue ou de linhagem, mas de comportamento, de aliança espiritual. Então, se dizer judeu nesse contexto não teria a ver com ser descendente de Abraão, mas com outra coisa. Exato. A linha de raciocínio dele é que essas pessoas se reivindicavam como o verdadeiro povo de Deus, talvez por uma questão de tradição, de aparência, mas as suas ações, a sua blasfêmia, que no contexto provavelmente se referia a perseguições e falsas acusações contra os cristãos, demonstravam que a lealdade deles não estava com Deus. Mas com o adversário, simbolizado por Satanás. Isso. É uma questão de coração, não de carteira de identidade. Dito isso, o autor admite que o cumprimento final e o entendimento pleno dessa profecia só serão revelados no futuro. Entendi. Ele oferece uma interpretação, mas com uma ressalva de que a clareza total ainda está por vir. Mesmo assim, ele propõe o que chama de melhor compreensão antecipada. O que seria isso? O que é fascinante aqui é a analogia que ele usa para explicar. Ele recorre a uma parábola de Jesus, a do joio e do trigo. Ah, sim, eu lembro dessa. Na parábola, um agricultor planta trigo, mas o inimigo vem à noite e semeia joio, uma erva daninha que se parece muito com o trigo. A lógica que o autor aplica é a seguinte: o inimigo, Satanás, não perderia tempo plantando joio num campo que só tem ervas daninhas. Ele planta o joio justamente onde o trigo bom está crescendo. Ou seja, os falsos crentes, o joio, são semeados onde existem os verdadeiros, o trigo. Exatamente. O objetivo, segundo a fonte, é criar embaraços ao evangelho, causar divisão, perseguição, provar a fé dos verdadeiros crentes. A conclusão do autor é que a presença dessas pessoas, a tal sinagoga de Satanás, não era uma falha da igreja de Esmirna. Não era culpa dela. Não, era parte da provação externa que ela estava destinada a enfrentar. A responsabilidade pelo engano, segundo o texto, é sempre pessoal, de quem semeia e de quem se deixa ser joio. Isso muda a perspectiva. A igreja não estava contaminada, mas sim infiltrada ou atacada por um elemento externo. E essa ideia de uma igreja pura sendo testada de fora parece ser o gancho que o autor usa para fazer uma comparação bem radical com os dias de hoje, não é? Exatamente esse o ponto de virada na análise dele. Para ressaltar a pureza e a natureza da igreja de Esmirna, ele nos convida a resgatar o que ele acredita ser o conceito original de igreja e contrastá-lo com a realidade atual. Ele vai até a raiz da palavra grega eclésia. Eclésia. A gente ouve essa palavra, mas raramente para pensar no significado original. E o significado é a chave de todo o argumento dele. Eclésia literalmente significa os chamados para fora. Chamados para fora. Sim, não tem nada a ver com um prédio, um templo ou uma instituição. Eram as pessoas.
Eram grupos que, segundo a fonte, se reuniam em segredo, em casas, cavernas, até em catacumbas, por causa da perseguição. Eles eram conhecidos não como cristãos no início, mas como seguidores de O Caminho. O caminho. Esse nome já sugere uma jornada, um modo de vida, mais do que uma religião com um endereço fixo, entende? Exatamente. O autor argumenta que esse nome indicava uma separação, não uma separação física de se isolar numa montanha, mas uma separação ética e moral da sociedade ao redor. Eles viviam no Império Romano, mas seus valores, suas prioridades e sua lealdade final eram a outro reino. Eram chamados para fora da cultura dominante. Ok, essa imagem da igreja primitiva como um movimento clandestino, orgânico, definido por um modo de vida separado, é muito poderosa. E é aí que ele vira o espelho para o presente, certo? É aí que a crítica dele se torna mais contundente. Se conectarmos isso ao panorama mais amplo que ele desenha, essa descrição da eclésia serve de base para uma crítica feroz à igreja contemporânea. De que maneira? Ele argumenta que o próprio significado da palavra igreja foi, sequestrado e transformado. Na visão dele, hoje, quando se fala igreja, a primeira imagem que vem à mente é um prédio. Uma instituição com o CNPJ, uma denominação com um nome na fachada. Verdade. A liderança, ele argumenta, deixou de ser baseada na evidência de uma transformação de vida, que ele chama de nascimento do alto, e passou a ser validada por títulos eclesiásticos. Pastor, bispo, apóstolo. Nossa, ele não mede palavras. É uma crítica que vai na estrutura, não só no comportamento. Sim, e é importante frisar que essa é a visão expressa na fonte, e é uma visão bem forte. O autor vai ainda mais longe. Ele faz uma afirmação polêmica, dizendo que muitos líderes religiosos hoje se assemelham mais a tosquiadores das ovelhas e mercenários do que a pastores que cuidam do rebanho. Uau! A crítica dele é direcionada à institucionalização, à profissionalização da fé e, no ponto de vista dele, a perda total do significado original da eclésia como um organismo vivo e contracultural. É uma acusação pesadíssima. Ele basicamente está dizendo que o que hoje se chama de igreja é, em muitos casos, uma distorção completa do modelo original que ele enxerga em Esmirna. Essa é a essência do argumento dele. Esmirna, na sua pobreza e perseguição, representava a eclésia autêntica, chamada para fora. A igreja institucionalizada moderna, com seu foco em estruturas, títulos e finanças, seria, na visão dele, o oposto disso. Uma entidade que se integrou ao sistema do mundo em vez de se separar dele. É uma análise realmente impactante. Então, o que a gente vê aqui é uma linha de raciocínio que vai do micro para o macro. O autor começa com o sofrimento e a fidelidade de uma única comunidade do primeiro século. Esmirna. Isso, Esmirna. Usa a figura enigmática da sinagoga de Satanás para definir a natureza da aprovação como algo externo, um ataque à fé genuína. E então ele usa essa pureza de Esmirna como um trampolim, um padrão ouro, para lançar uma crítica profunda a toda a estrutura da igreja moderna. É uma ótima síntese. Ele usa o particular para julgar o universal. A fidelidade de Esmirna se torna o padrão contra o qual a igreja contemporânea é medida, e, na opinião do autor, considerada em falta. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? O que fica dessa análise tão intensa? Acho que a grande questão que a fonte nos deixa para refletir gira em torno desse conceito central que foi resgatado. O autor descreve a igreja primitiva, a eclésia, como os chamados para fora. Não era sobre frequentar um lugar, mas sobre ser um tipo de pessoa, um grupo que se definia por sua separação moral e ética do mundo ao redor, mesmo vivendo dentro dele. Certo. Isso levanta uma questão importante para se pensar. Se esse conceito original fosse aplicado hoje, com toda a seriedade que o autor propõe, o que significaria, na prática, ser chamado para fora da nossa cultura, dos nossos sistemas de valores e das nossas prioridades atuais?